Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial. E nessa série nós estamos falando sobre 6 passos para planejar a próxima fase. E hoje quero trabalhar uma segunda pergunta. Depois de 4 anos de pandemia, onde estamos? Como eu mencionei no episódio anterior, depois de 4 anos de pandemia, muitos pastores ainda estão perdidos ou fazendo uma porção de tentativas, ou até mesmo sem saber o que fazer à frente, repetindo sua agenda, seu calendário, deixando com que as coisas aconteçam. E o objetivo dessa série é exatamente ajudar nesse tempo de transição. Por quê? Nos anos anteriores, planejamos talvez com lápis por uma semana, um mês, 6 meses, e agora está na hora de pensar no longo prazo. E com base nisso, se a gente olhar depois desses 4 anos, quando a pandemia começou e literalmente acabou com aquela igreja que a gente tinha, ela nunca mais será a mesma. Onde nós estamos hoje? De que forma a gente pode olhar o futuro e planejar esse futuro? Bom, para ajudar você e a sua liderança a trabalhar nessa questão e a refletir, definir algumas coisas, eu diria que você precisa responder a pergunta do primeiro episódio: o que você quer no longo prazo, nos próximos 20 anos, para daí então analisar o momento. Quando a gente vai planejar, a gente primeiro olha onde a gente quer chegar, o que a gente quer construir, e depois a gente olha o momento que a gente está vivendo, a realidade dele, para saber de onde a gente está partindo. Então, dentro dessa fase de analisar o momento para poder pensar o futuro, eu quero dar algumas dicas, algumas recomendações sobre o que você precisa pensar e o que você precisa conversar com a sua liderança. Primeiro, analise as fases e tentativas que vocês fizeram ao longo desses 4 anos. Tenha em mente o seguinte: você pode se sentir o pior pastor do mundo porque eu não soube administrar na pandemia, eu tomei decisões erradas, ou eu tomei algumas que foram certas, mas outras que foram erradas. Todo mundo passou por isso. Tem um autor chamado Joel Barker que faz pesquisas na área corporativa, que ele diz o seguinte: quando há uma nova invenção ou quando há uma disruptura na história, tudo volta ao zero. Todo mundo é zerado. Então ele usa, por exemplo, o case dos relógios suíços. Os relógios suíços dominaram a história por muito tempo. Até que, de repente, apareceu um japonês que fez um reloginho digital. Naquela época, a indústria dos relojoeiros voltou ao zero. Por quê? Um novo paradigma surgiu. Uma disruptura aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente na pandemia. Houve uma disruptura. Mas isso não é novo, porque aconteceu exatamente na Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém foi ali constituída a partir dos 70, 500, 3 mil, 5 mil, 10 mil, perderam a conta, e de repente, quando houve a perseguição, ela voltou ao zero. Voltaram apenas os 12 a se reunir. Todo mundo foi espalhado pelo mundo todo. E essa nova igreja, a grande maioria fora e uma parte ali em Jerusalém, teve que repensar o seu papel. O que a pandemia fez com a gente, como igreja, foi exatamente isso. Ela levou pastores e líderes a repensar o que é ser igreja hoje, como é que a gente cumpre a missão do primeiro século no século XXI. Então, analise esses últimos 4 anos, as fases que vocês passaram, que tentativas vocês fizeram, onde vocês acertaram, onde vocês erraram, qual é a característica dessa nova igreja. Eu poderia dar aqui uma porção de dados, mas o objetivo não é ficar dando números ou estatística, mas um só dado que hoje é meio que comum em todos os lugares onde eu vou, pergunto para pastores de diversas denominações, igrejas pequenas, grandes, capital, interior, vilarejos, é uma mudança que aconteceu pós-pandemia na igreja. Antes da pandemia, um bom número de igrejas ainda tinha aquela frequência semanal aos seus cultos. Então, todo mundo vinha em 2 cultos ou um culto, pelo menos. Agora, as pessoas, a grande maioria das pessoas, vão na igreja a cada 15 dias, ou talvez a cada mês. Percebe? Só essa mudança muda tudo.
muda a forma como você organiza as coisas, a forma como você ensina. Se você vai fazer uma série de mensagens, você tem que pensar assim, que as pessoas vão pegar a primeira, a terceira e a quinta mensagem, não vão assistir todas, ou elas vão assistir pela internet. Analise quais as fases vocês passaram, quais as tentativas que fizeram e como é que vocês estão em relação a isso. O que deu certo e o que não deu certo ao longo desses 4 anos? Quais são as coisas que a gente pode continuar trabalhando para o futuro e o que efetivamente a gente tentou e a gente pode descartar porque não funcionou? O que é que nós aprendemos com esses 4 anos? Como eu disse, ninguém de nós foi treinado para liderar uma igreja numa pandemia. A última pandemia aconteceu há 100 anos. A próxima, eu não sei quando vai acontecer, se vai demorar mais 100 ou 50 anos. Mas o fato é que nenhum de nós foi treinado para liderar uma igreja ou uma organização durante a pandemia. Nós aprendemos enquanto estávamos fazendo e ainda continuamos aprendendo. Então, o que aprendemos? Não basta simplesmente apertar o botão da repetição e achar que tudo vai continuar do jeito que era antes. Precisamos tirar as lições. O T.D. Jakes fala num dos summits, do Global Leadership Summit, que a gente também coordena na Envisionar, ele diz o seguinte: nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, o que aprendemos ao longo desses 4 anos com os nossos erros? O que resistiu depois de 4 anos? Em que nós nos tornamos resilientes como pessoas, como pastores, como líderes e como igreja? De tudo que a gente fazia antes da pandemia, o que realmente interessa a gente continuar fazendo que vai ajudar a cumprir a missão? O que eu deveria tirar? O que eu deveria parar de fazer porque não vai ajudar a cumprir a missão? Então perceba que antes de começar um novo plano, pare para pensar e analisar quais foram as tentativas, o que deu certo e o que não deu certo, o que aprendemos, onde resistimos, onde nos tornamos resilientes. De outro lado, antes de começar a realizar, sair fazendo coisas, pare para pensar em algumas outras características que você precisa tirar e ter isso numa pequena lista. O objetivo de tudo isso é você, pastor, e a sua liderança conversarem e fazerem uma pequena lista, talvez uma folha de papel, não precisa ser um tratado de 50 folhas, uma folha de papel. Resuma tudo isso. Então, mais algumas perguntas para você pensar. Em que continuamos a insistir? Eu ainda vejo muitas igrejas insistindo em coisas que a gente fazia antes da pandemia e que não vão funcionar mais. São tentativas que só consomem tempo, dinheiro, energia, potencial e não vão gerar resultado. Mas às vezes é difícil entregar o nosso Isaac. Às vezes tem coisas que nós fazíamos e que nós gostávamos tanto que nós não queremos abrir mão. Nós não tivemos que mudar determinados hábitos durante e pós-pandemia. Hoje, mesmo já tendo passado a pandemia, o estágio pior, etc., não tem hábitos que nós incorporamos, como às vezes ainda limpar a mão com álcool gel, ou algumas pessoas ainda continuam usando máscaras, ou determinados cuidados que a gente toma. Pois é, em que a gente continua insistindo, que a gente talvez deveria ter mudado? Hábitos que deveriam ter mudado na igreja, ou coisas que não vão gerar resultado e que a gente continua insistindo. Uma outra pergunta é: o que continuamos fazendo que gera transformação? Tem coisas que a gente continua insistindo e que a gente precisa parar, mas tem coisas que talvez a gente continue fazendo porque gera transformação de vida e a gente deveria colocar mais energia ali, porque isso sobreviveu. Isso superou a pandemia. Isso continua gerando impacto na vida das pessoas. Então é aqui que a gente precisa plantar mais, colocar mais sementes, mais adubo, mais água, mais energia. Pare um minutinho. Tenta pensar agora, rapidamente. Uma coisa que a igreja continua fazendo, que gera transformação de vida e impacto, superando esses 4 anos de pandemia. Mais importante que isso ainda, o que é que Deus está fazendo e foi novo para nós? Nos surpreendeu. Essa semana eu estava falando para um grupo de pastores
e um dos pastores me falou uma coisa que eu não vejo muitos falando. Ele falou assim: a pandemia primeiro limpou a minha igreja. Todo mundo que era crente meia boca, ou que estava ali atrapalhando, só gerando confusão, foi embora, sem eu precisar fazer força. Mas de outro lado, Deus trouxe tanta gente nova, tão comprometida, que a minha igreja é maior e melhor depois da pandemia. Mas o que eu ouço muita gente dizendo é: ai, tem aqueles 10, 20 ou 30% que não voltou ainda, ou que está só assistindo pela internet. Perceba que você pode estar reclamando de uma coisa que Deus está te ajudando e que você não está observando que é Ele que está fazendo. Foi novo. Eu sei que nenhum pastor gosta de perder gente, e eu não estou dizendo que a gente deve se alegrar por isso. Mas talvez Deus, como diz uma pessoa da nossa equipe, chacoalhou a jaqueira. Né? E está dando para você os frutos bons para que você leve a igreja para o próximo nível. Então você consegue enxergar o que Deus está fazendo e foi novo para a sua igreja, foi novo para você como pastor e líder? E isso leva então a uma outra pergunta: onde estamos? Onde estamos? Não é onde geograficamente ou fisicamente. O onde estamos é a melhor forma em português de traduzir a pergunta que Deus fez para Adão. Quando Deus chama Adão no Jardim do Éden, e ele já sabia o que Adão tinha feito, o pecado e tudo mais, Adão estava se escondendo. E quando Deus faz a pergunta lá em Gênesis: Adão, onde estás? Onde você está? A ideia ali era: Adão, em que momento de vida você está? Qual é a leitura que você está fazendo desse momento que você está? Onde você está em termos de perspectiva futura? Olha só como eu te criei, para que propósito eu te criei, o que você fez e onde você está agora. Você tem consciência de onde você está? Talvez esse seja o melhor momento para fazermos essa pergunta, para planejar o futuro. Onde estamos? Onde estamos não só do ponto de vista de termos sobrevivido à pandemia, onde estamos não só da perspectiva de nossa igreja tem 50 anos ou 100 anos, mas onde estamos na perspectiva de qual era a missão de Deus, como é que a gente estava cumprindo essa missão e como é que a gente pretende cumprir essa missão para os próximos 20 anos. Se você souber onde está, vai ser bem mais fácil saber para onde ir. Quando Adão, infelizmente, dá a resposta para Deus, ele demonstrou que ele estava mais perdido do que outra coisa na vida. Ele não tinha entendido o propósito de Deus, ele tinha se desviado do propósito de Deus, ele estava fugindo de Deus, quando ele poderia ter a ajuda de Deus, mesmo tendo cometido o pecado. Continuar tentando cair e tentar se levantar indefinidamente, o John Maxwell diz que é burrice. Ele usa o seguinte exemplo também num Global Leadership Summit que ele falou mais recente. Ele diz: muitas vezes a gente fica assim, a gente vai, tenta, bate a cabeça, cai, vai, tenta, bate a cabeça e cai, vai, tenta, bate a cabeça e cai. Ele falou: depois que você fizer isso muitas vezes e nada mudou, isso é burrice. Para, cai no chão, boca no pó. Pergunta para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer de diferente para não continuar simplesmente tentando cair e levantar? Porque às vezes o levantar para tentar outra vez do mesmo jeito é burrice. Eu sei que pode parecer um termo meio forte, mas talvez não tenha outro para ilustrar isso. É hora de parar algumas tentativas para saber exatamente o que Deus quer fazer. O pós-pandemia pode ser a grande chance de um novo começo, como a igreja primitiva. Se a igreja primitiva tivesse simplesmente protestado contra Deus sobre tudo que tinha acontecido, o evangelho não tinha ido para o mundo inteiro. Então, parafraseando uma frase de Andrea Kay, ela diz o seguinte: a melhor maneira de preparar a sua igreja para influenciar a cidade é descobrindo quem ela é. E o que a sua igreja é aquilo que ela faz. Esse é o momento para isso, minha gente. Esse não é o momento para planejar mais 5 congressos, acampamentos, encontros, atividades, cultos e
campanha de marketing, mais isso, mais aquilo. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário e você vai precisar fazer isso em 2025. Coloque algumas coisas lá, mas pense muito mais no longo prazo. O que, que a minha igreja é? O que, que ela está fazendo? Como ela está fazendo? Porque o que ela faz é o que ela é. E o que ela é diz se ela está cumprindo a missão ou não. Então, espero que essas perguntas te ajudem bastante a refletir sobre, depois de 4 anos, onde estamos? Adão não descobriu direito onde ele estava, mas a sua igreja pode descobrir. E eu espero ouvir falar da sua história e de tudo que você vai construir daqui para frente. Até o próximo episódio e Deus te abençoe nessa jornada de planejar os próximos 20 anos.